Olá pessoal, continuando nosso tutorial sobre o software de simulação elétrica Microcap, vamos falar nesse vídeo sobre um dos tipos de simulação AC passíveis de serem realizadas no Microcap, que é a simulação AC de varredura em frequência, o Frequency Sweep. O outro tipo de simulação AC é a simulação AC de ponto de operação, utilizada em circuitos que operam em regime permanente senoidal, que vai ser alvo de outro vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai basicamente avaliar o comportamento das grandezas elétricas de um circuito em função da frequência de excitação. Então, para isso eu trago aqui o mesmo circuito que nós já avaliamos lá na simulação transiente, inclusive a gente vai traçar alguns paralelos com aquela simulação, inclusive, que é um amplificador emissor comum polarizado com degeneração de emissor, e excitado por uma determinada tensão de entrada Vin. Então, basicamente, esse nosso circuito nós temos aqui capacitâncias. Então, se nós pensarmos que a impedância das capacitâncias é função da frequência, para frequências próximas de zero, a impedância então é infinita, e para frequências infinitas a impedância é próxima de zero, existem extremos da simulação no qual basicamente o meu sinal de entrada não vai conseguir sensibilizar o meu amplificador devido à alta impedância desse capacitor, e tampouco o meu sinal aqui do coletor do meu transistor vai chegar à saída também devido à alta impedância desse capacitor. Então, se as frequências forem baixas o suficiente, nós teremos esse problema, além de que esse capacitor aqui não vai fazer o bypass necessário no resistor de emissor, e o qual causa um detrimento no ganho de pequenos sinais. No momento que a frequência aumenta, a gente não tem aqui explicitamente no nosso circuito, mas esse transistor bipolar ele possui capacitâncias parasitas. No momento que a frequência do circuito, da excitação do circuito aumenta, essas capacitâncias parasitas começam a ter um papel importante no desempenho do transistor, basicamente limitando todas essas características que o transistor apresenta como muito boas em frequências baixas. Ele começa a ter um detrimento no seu desempenho para frequências altas. Então, o que vai acontecer é que o nosso circuito, em algum momento, vai parar de responder da forma como esperada, em razão da frequência muito alta. Então, justamente essa característica que a gente vai avaliar aqui. Lá na simulação transiente, nós colocamos uma tensão senoidal na entrada. É importante salientar aqui que a análise em frequência ela pressupõe um sinal senoidal. Então, lá na análise transiente, a gente colocou uma excitação senoidal, cuja frequência era fixa, e a amplitude variável. Naturalmente, a função seno, a função cosseno possuem amplitudes variantes com o tempo. Agora, aqui vai ser o contrário. Nós vamos estabelecer uma amplitude constante e a frequência vai ser variada dentro de um intervalo. E aí eu vou conseguir, basicamente, avaliar o desempenho aqui do meu circuito. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser configurar a fonte sobre a qual a gente vai fazer essa varredura AC. Então, naturalmente, a gente não vai mexer aqui na fonte VCC, porque essa é a fonte de alimentação do circuito. A gente vai alterar aqui a fonte de sinal. Então, anteriormente, ela estava configurada como uma fonte senoidal. Agora, eu basicamente entro aqui nas configurações e defino essa fonte tão simples quanto um nível DC0, uma magnitude AC unitária e uma fase AC de 0 graus. Essa é a configuração que eu preciso, basicamente, para fazer essa minha simulação. Isso significa que o quê? Essa fase AC de 0 na minha fonte significa que a fase final que eu obter vai estar defasada de 0 graus da fase original. Ou seja, a própria fase que eu obtenho na saída é a fase real naquele ponto do circuito. A mesma coisa vale para a magnitude AC. Significa que o valor de saída estará normalizado por 1. No momento que eu altero o valor dessa magnitude AC, por exemplo, se eu colocar 10 aqui, significa que na minha saída eu vou ter um valor que é 10 vezes maior o que eu obteria se eu tivesse 1. Da forma que se eu colocar 180 graus aqui na fase, por exemplo,
significa que o valor que eu obtenho a partir da simulação, na prática, ele está defasado 180 graus do valor que supostamente ele apresenta. Então aqui, para a gente não ter problema com isso, né, a gente quer avaliar o nosso circuito sem normalizar a amplitude por 1 e sem desvio de fase, a gente vai configurar a fonte AC dessa forma. Então dou um OK aqui, salvo essas configurações na minha fonte de entrada e agora estou pronto para fazer a minha simulação. Venho aqui no menu Analysis e seleciono, né, a opção AC com esses 3 pontinhos e aí surge então o meu painel aqui da simulação AC. Então, independente dos valores aqui que o microcap traga como default, né, na maioria das vezes eles não são interessantes para a nossa simulação, é melhor que a gente defina os nossos próprios, né? Então, basicamente, nessa primeira caixinha aqui, eu vou especificar o intervalo de variação de frequência na qual eu quero analisar o meu circuito. Então, basicamente, como eu rodei uma simulação prévia, aqui alguns valores já constam aqui no meu painel. Então, basicamente, a sintaxe aqui é valor final, vírgula, valor inicial. Então, eu vou avaliar esse meu circuito desde de 100 mHz, né, ou 0.1 Hz até 1 GHz. Né? Caso na minha análise eu verifique que eu precise ter mais conhecimento, tanto das frequências mais inferiores quanto das frequências superiores, basta eu rodar a simulação alterando esses intervalos. Né? Número de pontos aqui, 1001 pontos, né? Ou seja, dentro desse intervalo aí eu vou ter 1001 pontos de exibição. Né? E pronto, essas são as configurações, basicamente, as mais importantes aqui. Claro, não vou trabalhar com a temperatura, não vou trabalhar com ruído, não nessa simulação, não nesse tutorial. Né? Então, por definição aqui, ele já aparece como sugestão para mim eu fazer a análise da magnitude aqui de uma tensão nodal, que nesse caso aqui é o comando, né, o comando dB. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, né, o comando dB, ele vai dar a magnitude em decibéis de uma determinada variável Z, que no nosso caso é a tensão nodal. Eu quero saber como está qual que é a magnitude da minha tensão de saída, né, normalizada por 1. Então, significa que a própria magnitude da tensão de saída, em decibéis, ela normalizada por 1, ela vai me dar também, de um certo modo, o ganho de tensão desse circuito. Né? E outra configuração, por definição, que o microcap sugere, né, é que a gente mostre a fase. Então, de fato, quando a gente simula circuitos na frequência, pode ser de interesse que eu mostre a fase. Também, se eu estou simulando um filtro, por exemplo, né, pode ser de interesse também, um amplificador operacional ali, pode ser de interesse que eu mostre a fase. Né? Para essa minha primeira simulação, né, eu vou esconder aqui, né, a minha fase, né, tanto é que eu aqui coloquei a configuração para não mostrar esse plot de início, né? Então depois a gente vai voltar e a gente vai observar a fase. Num primeiro momento eu só vou observar a magnitude da minha tensão de saída. Né? Então, tão simples quanto isso, eu já estou pronto para fazer a minha simulação AC. Então eu vou dar um run e aí o meu circuito vai ser excitado desde 100 mHz até 1 GHz, né, em 1001 pontos entre essas duas frequências. E vai ser mostrado para mim aí como é que se parece, como é que fica o nível da amplitude do meu sinal de saída. Então aqui eu tenho a curva, né, o meu diagrama de Bode, digamos assim, do meu amplificador. Então aqui eu consigo ver que a amplitude de saída para frequências muito baixas ela é também muito baixa. Né? Então vamos colocar os cursores aqui para a gente ter uma noção assim numérica. Então aqui lá para a minha frequência lá eu tenho basicamente, para essa frequência inicial aqui, eu tenho uma amplitude que ela é quase menos que o dobro da minha entrada. Então quando se trata de um amplificador, e a gente viu que lá na simulação transiente esse amplificador ele é capaz de dar um ganho de 166, né, 164, perdão, né, eu vou querer trabalhar justamente no ponto onde ele vai dar esse ganho para mim. Né? Então eu já vejo que esse amplificador, se eu trabalhar com frequências muito baixas, eu vou ter aquele problema das capacitâncias lá que não vão conseguir acoplar corretamente a minha carga, não vão conseguir acoplar corretamente a minha entrada. Né? Mas tão logo a frequência vai aumentando, eu começo a ter esse acoplamento, né? E aí eu consigo perceber que o ganho vai aumentando, até que o ganho chega numa região que a gente chama né, de banda plana. Né? Ou seja, o ganho ele é praticamente constante entre esse ponto aqui em torno de 44.3, então em torno de 1 kHz basicamente, até mais ou menos, vamos chegar por aqui, mais ou menos aqui
400 kHz. Então, nessa faixa de frequência, o meu ganho é o ganho de banda plana, né? Ele é praticamente o mesmo ganho, né? Então, eu vou querer, se eu vou querer trabalhar numa aplicação linear, né, eu vou trabalhar com frequências centradas aqui, ou seja, se a frequência excursionar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, o circuito ainda vai estar sujeito ao mesmo ganho, né? Acaba que se eu trabalho com frequências muito baixas e a frequência variar, note que o meu sinal vai estar sujeito a diferentes amplificações, né, a diferentes valores de ganho. E aí isso vai causar certamente não linearidade no meu circuito. Então, aqui eu consigo ver nessa banda plana qual que é o ganho, né, em banda plana desse meu amplificador. Então, só para a gente... E o ganho aqui é dado em decibéis, né, que é 20 log do valor absoluto do ganho. Então, notem, vamos fazer, ver o que a gente encontra ali para aquele ganho de 1 kHz que a gente simulou lá na transiente, né? A gente encontrou 164. Então, aqui a gente encontra aqui mais ou menos 44,3 decibéis de ganho, né? Então, se eu basicamente dividir esse 44,3 por 20, isso aí vai dar 2,215. No momento que eu elevo 10 na 2,215, eu encontro justamente os meus 164 volts por volt que eu encontrei lá na simulação transiente. Então, se a gente voltar naquela simulação transiente e colocar a frequência para qualquer valor aqui acima de 1 kHz até o limite de 400 kHz, basicamente a gente vai encontrar aquele mesmo ganho. Só que se a gente aumentar a frequência aqui bem para essa região aqui, né, já passando aqui da casa dos megahertz, o nosso ganho começa a cair. Ou seja, aquelas capacitâncias parasitas que eu falei para vocês lá do transistor bipolar, elas começam a ter importância, que começam a detrimentar o ganho do meu circuito como um todo. Então, isso é uma consideração aqui sobre o tipo de gráfico que a gente consegue obter através da simulação AC, ou seja, o comportamento do meu circuito avaliado em termos de frequência. Eu vou desabilitar aqui o meu cursor. E agora vamos incluir, lá em Limits, vamos incluir a fase. Vamos ver como é que fica a fase desse meu amplificador. Então, aqui eu habilitei lá para plotar a fase. Então, agora eu tenho magnitude e fase, que são as duas informações aqui do meu diagrama de Bode. Então, se a gente lembrar, quando a gente estava trabalhando lá em 1 kHz, a gente estava obtendo exatamente aquela característica inversora lá do meu sinal. Então, a gente estava bem próximo de obter menos 180 graus de defasagem. Então, aqui na banda plana, pessoal, aqui na banda plana, vocês percebam que a defasagem é de menos 179,8, menos 180 graus, que é justamente aquela característica inversora que a gente espera que o amplificador emissor comum tenha. Então, a gente consegue ver essa característica inversora aqui na fase do meu amplificador, que é uma outra grandeza que a gente consegue obter a partir da simulação assim. Então, se eu estou simulando um filtro ou quero simular, por exemplo, margem de fase de amplificador operacional, ou a margem de fase de um sistema descrito RLC qualquer ali, posso utilizar então a simulação AC para não só me dar a informação da amplitude em função da frequência, mas também a fase em função da frequência. Então, conforme a nossa frequência da nossa excitação aumenta, a nossa fase do circuito também acaba mudando. Então, são duas principais informações aqui que a gente consegue obter a partir da simulação AC. Certo, pessoal? Para o vídeo de hoje era isso então, e nos vemos no próximo vídeo.